O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. O dom de conselho. Distinção do caminho certo, saber orientar e animar a fé, ser dócil às aspirações do Espírito Santo. O dom de conselho. O dom da força que reconhecemos ser necessário para a obra da santificação do cristão não seria suficiente para assegurar esse grande resultado, se o Divino Espírito não tomasse o cuidado de uni-lo a um outro dom que vem em seguida e afasta todo perigo. Este novo benefício consiste no dom de conselho. A força não podia ser deixada sozinha. Precisava de um elemento que a dirigisse. O dom de ciência não poderia ser este elemento porque, se ele esclarece a alma quanto ao seu fim e às regras gerais de conduta que ela deve seguir, não traz, no entanto, luz suficiente quanto às aplicações especiais da lei de Deus e o governo da vida. Nas diversas situações em que podemos nos encontrar, nas resoluções que devemos tomar, é necessário que ouçamos a voz do Espírito Santo, e é pelo dom de conselho que esta voz divina chega até nós. E é ela quem nos diz, se quisermos escutá-la, o que devemos fazer e o que devemos evitar, o que devemos dizer e o que devemos calar, o que podemos conservar e ao que devemos renunciar. Pelo dom de conselho, o Espírito Santo age em nossa inteligência, assim como o dom da força age em nossa vontade. Este dom precioso aplica-se à vida inteira porque precisamos, sem cessar, nos decidir por um partido ou por outro e é um grande motivo de reconhecimento para com o Espírito Divino. Pensar que Ele nunca nos deixa sozinhos conosco mesmos, desde que estejamos dispostos a seguir a direção que Ele nos imprime. Quantas armadilhas pode nos fazer evitar? Quantas ilusões pode destruir em nós? Quantas realidades nos mostra? Mas, para não perder suas inspirações, precisamos nos guardar do encadeamento natural das coisas, com que tantas vezes nos deixamos determinar, da temeridade que nos arrebata ao gosto da paixão, da precipitação que nos induz a julgar e a agir, mesmo quando só vemos um lado das coisas, da negligência que nos faz decidir ao azar, no temor de nos cansarmos com a procura daquilo que seria melhor. O Espírito Santo, pelo dom de conselho, arranca o homem de todas essas inconveniências. Reforma a natureza, tantas vezes excessiva quando não é apática. Mantém a alma atenta àquilo que é verdadeiro, ao que é bom, ao que é verdadeiramente vantajoso. Insinua a virtude que é o complemento e como se fosse o tempero de todas as outras, ou seja, a discrição, da qual ele tem o segredo e pela qual as virtudes se conservam, se harmonizam e não degeneram em defeitos. Sob a direção do dom de conselho, o cristão nada tem a temer. O Espírito Santo toma a responsabilidade de tudo para ele. Que importa que o mundo reclame ou critique, que se espante ou se escandalize. É daí que vem, muitas vezes, as resoluções tomadas sob uma inspiração e que acabam em um fim diferente do que foi proposto. E tem que ser assim, porque foi ao mundo que o Senhor disse: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e meus caminhos não são os vossos caminhos. Clamemos, então, com todo o ardor de nossos desejos.
pelo dom divino que nos preservará do perigo de nos governarmos a nós mesmos. Mas compreendamos que este dom só habita naqueles que o estimam bastante para renunciarem sem sua presença. Se o Espírito Santo nos encontra desligados das ideias humanas, convencidos de nossa fragilidade, dignar-se-á ser nosso conselho. Mas se somos sábios a nossos próprios olhos, ele retirará sua luz e nos abandonará a nós mesmos. Não queremos que isso aconteça conosco, ó Divino Espírito. Estamos fartos de saber que correr atrás da prudência humana não nos traz vantagem e, diante de vós, abdicamos sinceramente das pretensões de nosso espírito, tão pronto a se deslumbrar e a se iludir. Conservai em nós e dignai-vos desenvolver com toda a liberdade esse dom inefável que nos concedestes no batismo. Sede para sempre nosso conselho. Mostrai-nos vossos caminhos e ensinai-nos vossas veredas. Dirigi-nos na verdade e instruí-nos. Porque é de vós que virá a salvação, e é por isso que nos prendemos à vossa direção. Sabemos que seremos julgados por todas as nossas obras e por todos os nossos desígnios. Mas sabemos também que não teremos nada a temer se formos fiéis à vossa direção. Estaremos, pois, atentos para ouvir o que nos diz o Senhor nosso Deus, o Espírito de conselho, seja nos falando diretamente, seja nos enviando ao mediador que quis escolher para nós. Bendito seja Jesus que nos enviou o seu Espírito para ser nosso condutor, e bendito seja este Divino Espírito que se digna a nos assistir sempre e que nossas resistências passadas não afastou de nós. Os dons do Espírito Santo. Dom Prosper Granger. Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus. Te elegi como a minha riqueza. Em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.